Por favor, me mande um DM. Um homem escreveu. Outro disse, super fofo, amo seus lábios. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito. E hoje o caso ele é muito legal. Se você quiser encontrar mais episódios dessa série, você encontra a playlist super organizada. Aqui no primeiro comentário tem várias playlists, então você acha as histórias, as minisséries, os episódios independentes que você vai gostar. E nós vamos começar esse caso agora. Alguns anos atrás, quando Cam, seu marido e seu cunhado ficavam assistindo ao YouTube, um certo tipo de vídeo continuava aparecendo. Os vídeos feitos por grupos como Pais contra Predadores, Aliança de Apanhadores Predador ou Caçadores de Predadores do Alabama tendem a seguir um modelo semelhante, começando com capturas de tela de mensagens de paquera trocadas entre um homem adulto e alguém fingindo ser um adolescente, menina ou menino, com uma trilha sonora sinistra. Depois de uma breve hesitação, há uma pergunta. Você se importa com a ambiguidade? Seus pais não vão saber? As mensagens do adulto ficam mais explícitas. A dupla marca um encontro. Depois da escola, o adolescente então responde: posso pedir para minha mãe me deixar. Então, a cena muda para os corredores iluminados por lâmpadas fluorescentes de um Target ou para o estacionamento do lado de fora de um Dollar General. A câmera se concentra em um homem parado, sozinho, checando furtivamente seu telefone. Sua postura revela uma antecipação ansiosa. Os caçadores de predadores então se aproximam. Os telefones estão ligados e câmeras já estão gravando. E eles dizem em voz alta: você veio aqui para conhecer o menor. O rosto do homem revela o que está prestes a acontecer. Ele nega tudo, ou ora a Deus, ou enterra o rosto nas mãos e começa a gritar. Os caçadores de predadores o enchem de perguntas e acusações. Por que você está conversando com menores online? Você é pervertido? Você é desagradável? Eles anunciam vão chamar a polícia, ou que já chamaram a polícia. Eventualmente, o homem caminha ou foge, enquanto seu nome e número de placa piscam na tela. O pensamento de homens adultos tentando se encontrar com menores faz o sangue da Cam ferver. E aqui estavam pessoas comuns, não policiais ou jornalistas de televisão, mas pessoas comuns, que realmente estavam fazendo algo a respeito. Seu marido e seu cunhado ficaram inspirados e eles estavam tipo: e se fizermos algo assim localmente? A Cam, que mora em Odessa, Texas, achou que seria interessante e concordou com o plano. Os vídeos de caçadores de predadores adotam uma tendência duradoura na mídia social, realizando acrobacias para obter influência e acionam uma pitada de justiça vigilante e crime real participativo. Nos últimos anos, eles se tornaram um fenômeno menor no YouTube, um dos subgêneros em proliferação da plataforma, pelo menos no aspecto americano, que pode parecer onipresente em algumas partes do universo online, mas invisível em outras. E eles normalmente seguem a fórmula que ficou famosa pelo segmento de TV Caça ao Predador, no começo dos anos 2000, mas com um estilo mais caótico e energético. E esse programa acabou em tragédia. Nós vamos ver mais sobre isso no próximo episódio do Na Mira. Vai ser um episódio inteiro dedicado, vocês não têm noção que reviravolta que acontece nesse programa. Mas literalmente uma tragédia. No início desse ano, uma operação policial se transformou em uma briga em um alvo da Carolina do Norte, terminando com um apanhador de predadores baleado na perna. Os exemplos mais populares têm centenas de milhares de visualizações e inspiraram as pessoas a trazer a tendência para a sua própria cidade. Em 2019, a NBC identificou cerca de 30 grupos online de caçadores de predadores espalhados pelo país. E recentemente, o Washington Post encontrou mais de 170 que foram responsáveis por quase 1000 ciladas
somente no ano de 2022. A Cam tinha 8 anos em 2004, quando Caça ao Predador começou a ser exibido no Deadline da NBC. O apresentador do segmento, Chris Hansen, tinha ouvido falar do Justiça Pervertida, um grupo de vigilância cujos membros se passavam por menores em salas de bate-papo, e os produtores da NBC deram às operações do grupo uma reformulação no horário nobre. Embora houvesse apenas 20 episódios da série em 3 anos, essa foi a pedra de toque com a qual milhões de pessoas cresceram. O programa moldou a forma como os espectadores veem a violência íntima de maneiras generalizadas. O programa se concentrou na ameaça de estranhos na internet, embora a maioria das vítimas de abuso infantil e íntimo seja praticada por alguém conhecido. No programa, não é a família, não eram os tios ou alguma figura de autoridade que representava uma ameaça a menores. Era um estranho desonesto. A influência do programa ajudou a impulsionar a aprovação da Lei Adam Walsh, em 2006, que criou bancos de dados públicos pesquisáveis de pessoas condenadas por certos crimes íntimos. Quando o programa foi cancelado por causa da tragédia que aconteceu, que você vai ouvir no próximo episódio, as operações de vigilantes persistiram em programas de televisão menos populares, como Pegar um Vigarista, e então em vídeos ocasionais no YouTube. Recentemente, com pessoas sendo despertadas sobre tráfico de menores que circulam amplamente online, ainda mais teorias que são chamadas de conspirações pela mídia, a caça amadora de predadores voltou à moda. Odessa é uma cidade na bacia de Permiano, rica em petróleo, onde os empregos nos campos de petróleo atraem um grande número de trabalhadores temporários. As taxas de criminalidade estão bem acima das médias estaduais e os serviços para as vítimas são lamentavelmente inadequados. Cam sabia que alguns dos canais do YouTube mais estabelecidos alertavam os espectadores para não tentarem suas próprias operações de armadilha, mas seu marido e seu cunhado não foram dissuadidos. Eles escolheram o nome: a Patrulha de Predadores da Bacia do Permiano, e começaram então a criar perfis falsos em sites de namoro. A Cam não queria usar a fotografia de um menor real, então ela enviou uma foto dela mesma ou uma imagem de seu cunhado com troca de gênero. Ele parecia muito jovem, segundo ela. Mais ou menos ele tinha o rosto de alguém de 15 anos. Para participar dos sites, ela definiu a idade de sua isca como 18 anos. Mas quando os homens conversavam com ela, ela dizia que tinha 15 ou 16 anos. Alguns a bloqueavam imediatamente ou pararam de conversar, mas outros não se incomodaram. Então, em abril de 2021, a Patrulha de Predadores da Bacia do Permiano organizou sua primeira cilada em um Walmart, em Odessa. Eles estavam incrivelmente nervosos, sem saber como aquela pessoa poderia responder, sem saber se ele teria de repente uma ferramenta de fogo, afinal eles estavam no Texas. O vídeo do breve confronto não foi particularmente convincente. Em alguns momentos o áudio estava tão abafado que era difícil ouvir o que as pessoas diziam. Mas uma semana depois de carregar o vídeo na internet, Cam acordou com dezenas de notificações em seu telefone. A internet havia descoberto a Patrulha de Predadores da Bacia do Permiano. A grande maioria dos comentários foi positiva. As pessoas o chamavam de vigilantes, mas diziam isso como um elogio. E eles diziam: estamos felizes por vocês estarem fazendo isso. Estamos felizes por vocês estarem fazendo essa pesquisa. Parabéns, já era hora de alguém começar a fazer isso. A partir daí, eles pensaram em dar nomes, como: hey, esse cara pode ser um predador. Olhe para ele. Os fãs passaram a sugerir possíveis suspeitos. No programa Caça ao Predador da NBC, os envolvidos e a justiça pervertida pareciam trabalhar em conjunto com a polícia. Os membros da Patrulha de Predadores da Bacia de Permiano inicialmente esperavam poder entregar suas investigações às autoridades, que poderiam usar as informações para realizar prisões. Mas logo depois que o canal começou a chamar a atenção, eles foram convocados
para uma reunião no departamento de polícia de Odessa. Os policiais deixaram claro que desaprovavam suas atividades e eles foram informados de que não poderiam se envolver com eles e que não poderiam enviar nada diretamente. Eles disseram: olha, primeiro, vocês estão se colocando em perigo e segundo, estão nos dando mais trabalho. O tenente Brad Klein, que trabalha na unidade de crimes contra pessoas do Departamento de Polícia de Odessa, disse: levar um predador sob custódia também pode ser muito perigoso. A patrulha de predadores da bacia de Permiano continuou a fazer vídeos. E ela disse: se eu não puder contribuir para uma prisão, pelo menos poderemos divulgar as informações ao público. Cam se tornou uma especialista em descobrir as identidades dos homens com quem estava conversando, mesmo quando usavam nomes falsos. Era como se ela, seu marido e cunhado fossem agentes do FBI, em suas próprias mentes. Às vezes, ela encontrava a família de um homem no Facebook e enviava à mãe capturas de tela das mensagens obscenas que ele havia enviado ou ligava para o empregador. 3 desses homens foram demitidos de seus empregos. Embora caçadores de predadores do YouTube tendam a se retratar como mocinhos inequívocos, Cam é uma exceção, porque a maioria são homens. O seu histórico pode ser misto. Pelo menos um homem, Kyle Sensei, enfrentou acusações criminais de obstrução da justiça e restrição legal, decorrentes de um incidente que atraiu um homem para seu carro. Ele então ameaçou acertá-lo e o impediu de sair. Kyle acabou aceitando um acordo judicial e concordou em encerrar seu grupo de caçadores de predadores no Facebook para evitar processos. O grupo Pais contra Predadores, com sede em Ohio, foi banido dos supermercados locais por causar distúrbios. Só que em 2018, um jovem de 20 anos em Connecticut se enforcou após um confronto com um grupo de caçadores de predadores. Um vídeo da patrulha de predadores da bacia de Permiano termina com um homem chorando e depois correndo para o trânsito. Cam pediu à polícia para realizar uma verificação do bem-estar dele, mas ela não sabe se isso ocorreu. A Cam sabe que os predadores estão por aí, mas recentemente ela teve um problema, mais difícil em chegar até eles. Seus perfis em sites de namoro passaram a ser denunciados e fechados, e os sites a proibiram de criar novos. Fingir ser uma adolescente acabou sendo mais difícil do que ela esperava. Alguém disse a ela que esses salvaguardas pareciam um sinal encorajador. Para cada 5 perfis falsos que eles pegam, mais 10 estão escapando. E mesmo que sua própria patrulha de predadores esteja enfrentando um hiato temporário, pelo menos a mensagem está sendo divulgada. E ela disse: tivemos pessoas nos enviando mensagens de Austin e de outras partes do Texas para nos dizer: ei, queremos fazer a mesma coisa que você. Mas é agora que nós vamos ver outra perspectiva de uma história como essa. Em Danville, Indiana, o júri estava esperando. Eles se encolheram quando aprenderam que o tipo de caso que ouviriam no tribunal era solicitação de menores. Mas os promotores do condado disseram: não se preocupem. Não haverá imagens gráficas, não haverá um testemunho de um menor violado, porque nesse caso não existe um menor. O homem acusado pelo crime, um veterano de 37 anos chamado Joshua Clark, não sabia que a garota de 14 anos com quem ele estava, ou com quem ele achava que estava mandando mensagens, era na verdade uma adulta. A aplicação da lei vinha usando essas táticas há anos, investindo milhões para treinar detetives sobre como ficar online, fingir ser adolescente e esperar que os predadores surgissem. Clark sabia que eles conduziam operações secretas como essas. Depois de servir no exército e trabalhar em uma prisão, ele próprio foi contratado como policial. Isso, é claro, até que ele foi preso e demitido. Agora, naquela manhã de julho, o júri iria encontrar a pessoa responsável por pegar aquele ex-policial. O promotor se levantou e disse: o estado chama Eric Schimmer. As portas do tribunal se abriram, mas nenhum detetive entrou. Em vez disso, havia um homem de camisa polo. Seus dreadlocks estavam presos em um rabo de cavalo. Depois de levantar a mão direita e jurar dizer a verdade, o soldador de 35 anos começou a explicar por que estava ali.
Ele não era apenas um soldador. Ele era o fundador de uma organização chamada Apanhadores de Predadores de Indianápolis. Nossa missão é expor homens e mulheres que estão online atacando crianças, disse ele. E então o promotor perguntou: e quando você diz expor, qual é o seu plano para expor? E ele diz: colocar seus rostos online, publicar vídeos para que a comunidade saiba que esses homens e mulheres estão aqui e estão de acordo com a ideia de se encontrar com seus filhos para atividade íntima. Quando os supostos predadores aparecem, Eric Schmuck e uma equipe de voluntários apaixonados estão esperando, prontos para repreender, envergonhar e gritar, transmitindo ao vivo todos os momentos do confronto pela internet. Quando Eric começou, nenhum policial ou promotor queria falar com ele e eles o descartaram como um vigilante perigoso. Havia muitos perigos em potencial, alertaram as autoridades, quando os cidadãos comuns tentavam bancar o herói. Nos dias de hoje as coisas são diferentes, mas o Eric revela que quase todos os detetives querem trabalhar com ele e sua equipe, pelo menos em sua região. Em Indiana e em todo o país, o sistema de justiça criminal está contando com um boom sem precedentes na atividade de vigilantes. Nos últimos 3 anos, foram criados pelo menos 160 grupos, capturando predadores nos Estados Unidos. Somente no ano de 2022, um canal do YouTube que rastreia os apanhadores contou com mais de 920 ciladas de amadores ou pessoas comuns. Alguns são alimentados pela retórica constantemente desacreditada pela mídia sobre a desconfiança e o desaparecimento misterioso de menores nos Estados Unidos e a necessidade de salvar menores. Alguns são pais temerosos por seus próprios filhos, ou outros, como Eric, que se define como alguém chamado por Deus para realizar esse trabalho. Alguns ganham milhões de dólares com cliques e doações. Eles argumentam que estão aumentando a conscientização sobre a segurança online, capacitando os sobreviventes a se manifestarem e fazendo potenciais predadores de menores pensarem 2 vezes antes de se esconderem online. Enquanto isso, os mesmos perigos que a polícia e os promotores sempre temiam se concretizaram. Um caçador de predadores foi baleado recentemente durante um confronto. Outro forçou um homem a pular de um rio gelado. Alguns caçadores se depararam em situações em que destruíram reputações de pessoas apenas para descobrir que estavam com o cara errado. Nos subúrbios de Washington DC, onde um grupo visava fisgar especificamente funcionários governamentais, uma mulher que foi informada de que ajudaria a impedir um menor de ser atacado acabou sendo usada como isca e foi apalpada repetidamente. E, no entanto, algumas autoridades policiais e promotores estão cada vez mais dispostos a apresentar acusações contra os alvos escolhidos pelos vigilantes. Alguns apanhadores até mesmo se gabam do número de predadores que enviaram para a cadeia. Em Atlantic City, nesse verão, a polícia prendeu 17 homens em 2 semanas, todos decorrentes das ciladas dos cidadãos preocupados. Embora os oficiais não possam fornecer treinamento formal aos vigilantes, muitos os aconselham em particular sobre como melhorar suas táticas para obter condenações. O capitão da Polícia Estadual de Indiana, Brian Harper, comandante da Força Tarefa Estadual de Crimes contra Menores na Internet, disse: é um monte de desculpas nos bastidores. Não há dúvidas sobre isso. Apanhadores experientes como Eric agora direcionam seus alvos para se encontrarem nas jurisdições mais amigáveis à sua causa. E foi assim que, em maio de 2021, Joshua Clark acabou nos subúrbios do oeste de Indianápolis, onde lhe disseram que a Mackenzie, de 14 anos, estaria lhe esperando. A vigilância se desenrolou estacionamento de um Oliver Garden. Quando Eric terminou a transmissão ao vivo, ele recebeu uma mensagem direta de um detetive local que seguia seu grupo no Facebook. Ele então entregou seu histórico de bate-papo com Joshua e, em pouco tempo, estava anunciando nas mídias sociais que o Josh havia sido preso. Então algo incomum aconteceu. Ao contrário do resto dos alvos do Eric,
Joshua Clark, que se recusou a aceitar um acordo judicial, queria que o júri decidisse seu destino. Enquanto promotores de todo o país discutem sobre aceitar casos de grupos como o do Eric, essa era exatamente a situação que muitos procuram evitar. Um julgamento inteiro baseado principalmente no testemunho e nas táticas de um autoproclamado caçador de predadores. Em termos, significa que a justiça vigilante, transmitida ao vivo, estava oficialmente infiltrada no sistema de justiça americano. Se o júri endossasse as ações dos caçadores de predadores e considerasse o réu culpado, isso encorajaria ainda mais grupos de vigilantes a se formar. Em um pequeno tribunal no condado de Hendricks, dependeria de um homem com 5 milhões de visualizações no YouTube, 200 mil seguidores no Facebook e agora 12 jurados o assistindo testemunhar. O Eric estava sentado em frente ao Joshua, que estava balançando de um lado para o outro em uma camisa azul bebê. O único apoiador de Josh no tribunal era sua mãe, e ele foi representado por uma defensora pública. Em sua declaração de abertura aos jurados, a advogada do Josh disse: "Um leão e uma zebra. Quero que visualizem um predador real e uma presa real. Ouça atentamente o que aconteceu entre Eric e Joshua. Leia as mensagens de texto. Assista ao confronto no Olive Garden. Então decidam por si mesmos quem está perseguindo quem." Bom, vamos entender a história desde o começo. Quando o Eric viu a foto do Josh em um aplicativo de namoro, ele estava aperfeiçoando sua impressão de adolescente. Há um ano. Ele pontuou referências à escola com emoji de vômito e ele prometia que a sua mãe não olhava as mensagens. Aos 20 anos, o Eric havia assistido todos os episódios de Caça ao Predador e várias vezes. Então, nos primeiros dias de pandemia, ele descobriu centenas de vídeos no YouTube nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha e no Canadá, nos quais pessoas comuns eram as que estavam expondo bandidos. E eles tinham camisetas estampadas com distintivos de xerife que diziam "patrulha pedestre" e slogans como "preciso pegá-los todos". O Eric já estava lendo sobre as teorias online relacionadas a elites secretas que exploram menores e bebem seu sangue. Ele não tem certeza se acredita nessas teorias ainda. Claro, a mídia desacredita totalmente. Mas ele era um ávido leitor da Bíblia e gosta das passagens sobre males ocultos sendo trazidos à luz. Então ele baixou o Grinch e usou a foto de uma estrela pop europeia para a sua imagem de perfil. E então começou a trabalhar. "Sim, eu gosto de caras mais velhos." Foi o que ele digitou para seu primeiro alvo. "Eu só tenho 14 anos." Então o homem respondeu: "Está tudo bem. Quando quer se encontrar?" Em 2 semanas, Eric e um grupo de amigos estavam do lado de fora de um Walmart, com câmeras rodando. Quero que você peça desculpas a cada pessoa que já foi tocada em sua vida. Porque você sabe o que aconteceria se você fizesse isso com um garoto de 14 anos? Isso pode acabar com a cabeça deles para sempre, mano! Ele compartilhou seus vídeos no Facebook, no YouTube e viu os comentários aparecerem. "Você é o verdadeiro herói para todas as vítimas. Obrigado." E ainda um emoji de coração. Nosso próprio Chris Hansen, o apresentador daquele programa da NBC. "Graças a Deus existem pessoas lá fora como você." Só assim parecia que todo o curso da vida do Eric havia mudado. Após o colegial, ele havia sido preso por dirigir embriagado e também por porte de substâncias ilícitas, passando anos em liberdade condicional. Ele abandonou a faculdade comunitária 3 vezes e ele conseguiu um emprego fazendo peças de motor, depois que seus pais pagaram a escola de soldagem. O que ele realmente queria ser era um músico profissional, para rasgar sua guitarra na frente de uma multidão adorada, noite após noite. Mas todas as 3 bandas que ele formou acabaram se separando. Agora, ele se tornou um dos poucos caçadores de predadores negros do YouTube. À medida que seus seguidores online cresciam, seus pais lhe disseram que estavam orgulhosos dele. E a emoção de uma transmissão ao vivo era ainda melhor do que estar no palco. Ele fez perfis no Tinder, Scott, Matchmade, Instagram, Snapchat, Kik e em todos os outros aplicativos onde ele sabia que os adultos tentavam atrair menores vulneráveis e não supervisionados. Ele criou salas de bate-papo rotuladas como para adolescentes e viu essas mesmas se encherem de homens cujas fotos de perfis eram atrocidades. E
Estranhos que seguiam suas postagens implorando para que ele os deixasse ajudar. Um voluntário até ajudou a criar um grupo derivado, o Caçadores de Predadores Mansi. Uma outra moça chamada Shonda Noli, amiga de escola, se tornou a namorada do Eric e sua parceira de negócio. A Shonda, mãe de um adolescente, logo passou tanto tempo capturando predadores que foi demitida de seu emprego como gerente de propriedade. E ela disse, olha, o mundo é muito mau. Depois de ver isso, é difícil parar. Se pararmos, quem vai estar aqui patrulhando esses caras? Doações de $5,99 por mês em assinaturas no YouTube hoje rendem cerca de $2.000 por mês e financiam as viagens para lugares distantes. O executivo do Facebook foi desmascarado em Ohio, depois um professor do ensino médio em Michigan, um homem de 38 anos na Flórida que processou o Eric por grave sofrimento mental e humilhação, exigindo $75 mil em danos. Eles se arriscaram através de processos por difamação, acusações criminais de promotores que não gostam de suas táticas. Toda vez que um alvo enviava mensagens de texto com imagens de menores sendo atacados, eles estavam tecnicamente cometendo um crime por estarem de posse de material ilegal. No caso, Eric e a Shonda. Quando um homem de Indiana, do condado de Billington, enviou 6 vídeos absolutamente repugnantes, incluindo um mostrando que parecia ser um menor de 5 anos, eles entregaram esses vídeos à polícia. Mas somente depois de transmitirem ao vivo a sua captura. Como isca, eles usavam mulheres reais e eles postaram chamadas de mídia social para a isca. Voluntários, cujas fotos eles poderiam alterar digitalmente para fazê-los, no caso as moças, ou então às vezes o rapaz, parecer menor de idade. E eles costumavam emparelhar essas fotos com fotos de nus sem rostos, que encontraram online. Mas após consultas com detetives e advogados, eles disseram que recentemente pararam de enviar os nus. Em vez disso, eles tinham uma imagem como Mackenzie, uma garota pálida e pequena com pompons e um uniforme de equipe de dança de saia curta. Na vida real, a Mackenzie era uma jovem de 19 anos chamada Kaylin Hall. A mãe da Kaylin, uma ávida fã do Caçadores de Predadores em Indianápolis, um dia chegou nela e disse, olha, eu enviei essas fotos pro Eric. E ela tipo, meu Deus, quem é Eric? E aí a mãe explicou e tal, e depois que ela falou com o Eric ao telefone, ela ficou animada. Com suas feições ainda infantis e um corpo de 50 quilos, ela era perfeita para o trabalho. Ela queria entrar na justiça criminal um dia. E ela pensou que essa era a sua chance de começar. A Kaylin entrou em seu quarto e começou a tirar fotos de si mesma deitada em sua cama. Ela colocou um biquíni estampado e pegou mais um pouco. Mas não eram apenas fotos da Mackenzie que o Eric e a Shonda queriam. Depois que os alvos concordavam em se encontrar, eles eram muito mais propensos a sair de seus carros se vissem uma garota de verdade esperando por eles. Então a Kaylin topou, e às vezes ela recebia uma ligação do Eric às 2 da manhã. Você está pronta para vir? E ela viajou com Eric e a Shonda para Kentucky, onde fizeram capturas consecutivas, e ela ouviu sobre as mensagens que os alvos enviaram depois de serem pegos, dizendo que iam tirar sua própria vida se o Eric não derrubasse os vídeos. E teve um encontro que ela não conseguia parar de pensar no cara que não tirava as mãos dos bolsos, porque ela tinha certeza que ele tinha uma arma. Depois de alguns meses, ela disse ao Eric que estava pronta para parar. E então ele mandou uma mensagem e disse, você pode, por favor, fazer uma última captura? E ela aceitou. Era maio de 2021 e o Eric estava conversando com Joshua Clark há 6 semanas. E ele o encontrou no Scout, um aplicativo que permite aos usuários enviar mensagens para qualquer pessoa próxima. E os promotores jamais conseguiriam provar o que aconteceu durante as primeiras mensagens trocadas entre o Josh e a Mackenzie. O Eric disse que a sua conta foi excluída, uma prática comum quando o aplicativo detecta um usuário menor de idade, antes que ele pudesse fazer, no caso, as capturas de tela da conversa.
Mas depois de mais de 300 casos que levaram a quase 50 prisões, ele e a Chandra estabeleceram regras básicas que dificultavam que as autoridades ignorassem seus casos. Eles afirmaram que nunca iniciaram a conversa e nunca falaram de maneira imprópria, primeiro, e nunca também iniciaram uma tentativa de estabelecer um encontro. No dia em que o Eric testemunhou contra o Josh, ele disse ao júri que estava seguindo todas essas regras. Depois que o Josh deu a Mackenzie seu número de telefone, o Eric tirou os screenshots de todas as suas interações e elas somaram 168 páginas de mensagens. Por mais de 1 hora na arquibancada, Eric os leu para o júri. Toda vez que o Josh parava de responder, o Eric reiniciava o bate-papo, mas com o passar das semanas, os textos permaneceram mundanos, principalmente selfies de ida e volta e conversas chegando sem muita diversão. O Eric perguntou ao Josh se ele se sentiria mais confortável no Kik, um aplicativo popular entre os adolescentes. Eventualmente, eles se mudaram para o Snapchat, onde o Josh, sem saber que o Eric estava gravando tudo, acreditava que suas mensagens seriam excluídas automaticamente. Lá o Josh chamou a Mackenzie de sexy, mas o Eric sabia que isso não era suficiente, principalmente para receber acusações de viciamento infantil. O Josh teria que comandar, autorizar, incitar, solicitar ou aconselhar a Mackenzie a realizar um ato impróprio. Mais de 1 dúzia de vezes durante as conversas, a Mackenzie mandou uma mensagem para o Josh com uma versão da mesma pergunta: o que mais você quer fazer comigo? 5 semanas depois que eles começaram a conversar, as respostas do Josh mudaram. Elas eram específicas, íntimas e baseadas no que o Eric havia aprendido como crípticos. Agora Mackenzie estava ansiosa para conhecê-lo e ela alegou que morava em Evan, a 2 horas da casa de Josh, em Portland, Indiana. O Eric e sua equipe tinham recentemente como alvo um radiologista lá, e a polícia foi rápida em fazer uma prisão, inclusive. Então a Mackenzie disse ao Josh que quando sua mãe saísse para o trabalho, ela poderia pedir para seu vizinho, que era um belo bobão, levá-la ao Olive Garden. Em vez do Eric contar o que aconteceu no estacionamento, os promotores chamaram a Kylie, a chamariz, para depor. A promotora Adrienne Shepard disse: você disse que eles deixaram você longe e você caminhou até onde o carro do Sr. Clark estava. Está correto? Sim, senhora. Sempre que vou até o carro de alguém, eu sempre falo com eles pelo lado do passageiro. Porque eu não falo pelo lado do motorista, porque não quero ser sequestrado. Ela não teve que explicar o que aconteceu em seguida. A promotora Lauren Parman colocou um DVD em um computador e apertou o play. Era hora do júri ver o que milhares de pessoas assistiram ao vivo no Facebook. Lá estava a Kylie, dizendo ao Josh que ela não se sentia à vontade para entrar no carro dele e que eles deveriam entrar no restaurante. Lá estavam Eric e a namorada Chandra, esperando o momento certo para encurralá-la. E o momento chega. O que você está fazendo, mano? Ele apareceu ao lado do estande da anfitriã. Você quer que chamemos a polícia? Você provavelmente deveria sair e conversar conosco. Então a barragem começou. Por que você gosta de menores pequenos? Um voluntário disse: olha, se você falasse com a minha filha de 14 anos, eu quebraria seu pescoço. Eu iria pegar seu carro, iria dirigi-lo e despejar seu corpo em algum lugar. Os jurados ficaram paralisados, alguns se mexiam em seus assentos. Outros estavam claramente desconfortáveis. O único jurado afro-americano estava com a mão na boca e mais de um jurado estava sorrindo. Na tela, o Josh estava dizendo: eu realmente pensei que ela tinha 18 anos. E ele diz: você está certo, eu sou um bobo, eu achei que alguém apenas estava querendo acabar comigo. O tempo todo, Josh estava no tribunal apenas olhando para frente e ele estava pensando sobre o que ele não tinha feito naquele vídeo. O que o júri nunca saberia. Naquele dia, a Olive Garden, ele trouxe um revólver carregado. O Josh não testemunhou o julgamento, sua advogada, que não apresentou testemunhas,
o aconselhou a não fazer. Ela acreditava que havia muitas coisas que ele disse naqueles textos que ele simplesmente não podia defender. E ele disse também que estava com muito medo de desmoronar no banco. Dor no peito, pânico, uma sensação familiar de que tudo estava se aproximando dele. Desde que havia voltado para sua casa da segunda missão no Afeganistão em 2013, qualquer coisa poderia levá-lo a ter um colapso mental. Multidões, barulhos altos, espaços pequenos. E ele disse, eu vejo coisas que não queria mais ver. Ele trabalhou em uma prisão e isso tinha ajudado. Havia regras, ordem, e o Josh esperava que isso o consertasse. Ele esperava que se tornar um policial iria consertá-lo. A sua mãe, Cindy, temia que ele nunca fosse consertado. Porque ela disse, o estresse pós-traumático não é apenas da guerra, é pai dele. Ela se culpou por não deixar o pai do Josh depois que ele se tornou violento. E ela o desculpou porque na época ele havia feito uma cirurgia nas costas. Depois, porque seus analgésicos eram viciantes. E depois, porque ela achava que quando você se casa com alguém, é para sempre. Então ela se lembrava da violência do marido como principalmente verbal e psicológico. O Josh foi atingido repetidamente pelo pai, trancado em um porão e uma vez jogado por uma janela. Ele tinha 16 anos quando o pai faleceu de overdose. Foi o dia mais feliz de sua vida. Após o ensino médio e entre as implantações, o Josh teve 4 filhos com 3 mulheres. Ele teve pouco ou nenhum relacionamento com nenhum deles até o ano de 2020, quando se reconectou com a mãe de seu filho de 8 anos e da filha de 6 anos. E ele adorava estar lá para ajudá-los a se preparar para a escola ou para assistir o seu filho desembrulhar o hoverboard no dia de Natal. Só que ele, de repente, não entendeu porque a mãe dos filhos cortou os laços com ele de novo. Então, na primavera de 2021, quando ele estava começando o seu trabalho como policial em Portland, Indiana, ele estava sozinho, passando o seu tempo livre, navegando em aplicativos de namoro. Então, segundo o seu testemunho, Mackenzie mandou mensagem para ele primeiro. O resto das suas interações poderia ser explicado por uma justificativa que a sua advogada não achava que um júri acreditaria. Ele disse que sabia que aquilo era uma farsa. Ele alegou que reconheceu a foto da Mackenzie de uma outra vez que ela lhe enviou uma mensagem dizendo que tinha 14 anos. O Josh disse que não se sente atraído por menores e que acha que qualquer pessoa que fale com um menor é nojento. Mas ele decidiu continuar respondendo. E ele disse, eu estava tentando lascar com eles, como se eles estivessem tentando acabar comigo. Eu pensei que eram apenas algumas pessoas bestas tentando pegar pessoas e roubá-las. Eu nunca pensei que fosse sobre predadores. Quando perguntado por que ele dirigiria 2 horas para encontrar alguém que ele achava que iria roubá-lo, ele ficou quieto. E ele disse que eu não queria mais viver, eu não queria... Na verdade, eu queria me machucar, mas eu não podia me machucar. Então eu acredito que estava tentando encontrar alguém para fazer isso por mim. No dia em que foi ao encontro de Mackenzie, ele carregou uma Glock 9mm, trouxe 3 pentes extras. Quando uma jovem de verdade apareceu na porta do lado do passageiro, ele ficou surpreso. Quando ela não quis entrar em seu carro e falar com ele a seguiu até o Olive Garden. Quando ele foi subitamente cercado por Eric e sua equipe, Josh pensou na ferramenta que estava em sua cintura, mas ele decidiu não retirar, porque ele pensou que aquelas pessoas não mereciam aquilo. Depois que ele fugiu, um amigo ligou para dizer que o vídeo dele já estava no Facebook, ganhando mais espectadores a cada minuto. Em vez de ir para casa, ele dirigiu até um cemitério. Ele moveu a ferramenta da cintura para o colo e por 3 horas ele ficou sentado com o telefone ali, enquanto seu amigo o convencia a não tirar sua própria vida. Todos os dias depois, sua mãe temia que ele mudasse de ideia. Ela ajudou a pagar sua fiança de $5.000 quando ele foi preso. E ela lhe trouxe suas compras quando ele se recusava a sair de casa. Ela não entendia como que esses caçadores de predadores estavam fazendo era legal, ou porque a polícia confiava neles.
seu filho não tinha tanta certeza. E ele disse, eu vi alguns dos vídeos deles e eles fazem coisas boas, mãe. Alguns desses caras que eles pegam realmente são monstros. Depois que o vídeo da captura terminou de ser reproduzido, havia uma última testemunha para o júri conhecer. Jacob Boggs, o detetive que enviou uma mensagem para o Eric quando viu o confronto no Olive Garden. Desde então, Jacob disse ao júri que ganhou um lugar na Força Tarefa Estadual de Crimes na Internet contra Menores, uma unidade financiada pelo governo federal responsável por deter predadores online. A advogada de Josh, Dory Merrill, estava ansiosa para que os jurados ouvissem o que aconteceu quando a polícia encontrou um suspeito da mesma coisa que o Eric havia, ou o caso estava sendo acusado. A advogada perguntou ao detetive sobre prisões anteriores que ele havia feito. Você e seus colegas policiais trataram o suspeito da maneira como o Eric e a sua equipe trataram o suspeito, meu cliente, no vídeo do Facebook? E aí ele disse, você está se referindo a algo em termos de etiqueta? E ela diz, não. Você chamou o suspeito quando prendeu de estúpido ou de dumba? Não chamou, não é? Sério? Ele disse sério. Essas perguntas, o Jacob sabia que era um motivo pelo qual alguns policiais e promotores se recusavam a trabalhar com o Eric. O promotor do condado de Delaware, onde o Eric mora, havia condenado publicamente a ideia de trabalhar com um grupo de captura de predadores. Seus temores ecoaram os promotores de todo o país, que emitiram comunicados à imprensa e deram entrevistas, tentando explicar a um público irritado porque eles acreditavam que os vigilantes causavam mais mal do que bem. Havia o perigo de os confrontos se tornarem violentos. A possibilidade que os logs de bate-papo entregues à polícia tinham sido alterados. A realidade é que os vigilantes, em alguns casos, visavam apenas homens gays ou heredavam indivíduos que eram claramente deficientes intelectuais. Havia o potencial de que os apanhadores mirassem em um suspeito que já estava sob vigilância policial e, com isso, o caso todo poderia ser comprometido. Ou talvez, o pior de tudo, o risco de fazer os predadores acreditarem que estavam conversando com menores com sucesso. E isso poderia encorajá-los a perseguir mais menores. E da próxima vez, menores reais poderiam realmente se machucar. O promotor do condado de Delaware, Eric Hoffman, fez um comunicado à imprensa depois de ser criticado online pelos fãs do Eric por não aceitar seus casos. Ele disse, não importa quão nobre seja o objetivo, não posso, legalmente ou eticamente, tolerar os caçadores de predadores civis. Devemos deixar as investigações criminais para policiais juramentados, que são amplamente treinados em como conduzir esses tipos de investigações. Mas no condado de Hendricks, um cálculo diferente foi feito. O promotor eleito Lauren Delp diz que por mais que desejasse que os caçadores de predadores de Indianápolis entregassem evidências à polícia e esquecesse a humilhação transmitida ao vivo, ele previu que esse aumento no vigilantismo provavelmente era apenas o começo. Há indivíduos por aí que podem olhar para isso e dizer, ei, se é bom para predadores de menores, por que não é bom para ladrões ou talvez substâncias ilícitas e coisas dessa natureza? Mas para ele, ignorar casos porque não vinham em um pacote ideal também não era errado. Se parecia que alguém havia cometido um crime, especialmente um policial como Josh, ele não tinha a obrigação de agir? No final, todo mundo é a favor de ter um bandido fora da rua. Então ele instruiu os advogados a avançar com o caso contra o Josh, e ele sabia que o Eric seria examinado no banco das testemunhas. Mas, então, caberia a um júri decidir. A advogada do Josh perguntou ao Jacob, se os policiais fizessem o que o Sr. Eric fez, algumas das declarações que o Josh fez, seria permitido como prova? E ele disse, provavelmente não. Existe alguma coisa que o Sr. Eric fez nessa interação que o preocupa com base em seu treinamento e experiência? Aí ele fez uma longa pausa antes de dizer, não de cabeça. Você teria feito dessa mesma maneira? E ele responde, não. Eu não teria. O oficial de justiça não teve tempo de pedir o almoço. Depois que um pouco mais de uma hora,
o júri chegou a um veredito. O juiz Rich Stewart disse ao Josh: você não passou de um cavaleiro, então quando o veredito for lido, não tenha nenhuma reação, fique calmo. E o júri disse: nós, o júri, consideramos o réu Joshua Clark culpado da acusação de aliciamento de menores. As mãos do Clark já estavam para trás quando os ajudantes do xerife se aproximaram. Sua mãe deixou o tribunal em lágrimas. O Eric não estava lá, ele tinha que estar de volta ao trabalho naquele dia, fazendo as mesmas peças de motor que fizera na semana anterior. Mas no meio da tarde, os voluntários do Caçadores de Predadores de Indianápolis estavam explodindo em trocas de texto no grupo. Naquele dia, o Eric e a Shanda sentaram-se em sua sala de jantar, transformada em escritório. Pegaram o telefone e dessa vez apontaram a câmera para si mesmo. Ei, pessoal! Haviam 50 pessoas online. Depois foi 100. E aí depois foi para 200. Pessoas que estavam assistindo a transmissão ao vivo. Temos notícias muito empolgantes. O Eric levantou uma foto do Josh, lembrando a todos do policial que eles pegaram no ano anterior. E assim que eles disseram a palavra culpado, o bate-papo ao vivo se iluminou em comemoração. E ele disse: esse foi o nosso primeiro predador que realmente foi a julgamento e estamos fazendo isso há quase 2 anos. E é realmente ver como é bom que eles estão julgando nossos casos em um tribunal aberto. É interessante. Ouvir nossos vídeos em uma audiência, ver nossos vídeos em uma audiência é extremamente interessante. Eu gostaria que vocês pudessem ter visto o rosto dele. Ele estava com uma aparência muito presunçosa. Então eles agradeceram ao júri e eles deram um grito para a polícia de Avon. E depois eles chamaram os promotores de nossos advogados. O condado de Hendricks já estava conosco, mas espero que isso mostre e faça com que mais pessoas se sintam melhor e que nossos casos vão funcionar. E nós só vamos melhorar porque experimentar esse julgamento com o júri nos fez entender o que eles tinham a dizer. Um comentarista perguntou: você fez o juiz dar like? Enquanto a transmissão ao vivo continuava, o Josh estava deitado em um beliche inferior de uma cela de blocos de concreto na cadeia do condado de Hendricks. Ele não conseguia dormir. Sua camisa e gravata foram trocadas por um uniforme laranja neon. Ele ficou pensando na ferramenta que nunca havia disparado e ele estava tentando calcular o que viria a seguir. Em setembro, o juiz o sentenciou a 6 anos de prisão. Quando ele for libertado, estará no registro de criminosos predadores. Na noite em que foi condenado, Josh não tinha certeza se chegaria tão longe. Ele era um ex-guarda prisional, um ex-policial e agora um predador de menores condenado. E ele disse: eu tenho certeza que vou perder minha vida na prisão. O vídeo da celebração do Caçadores de Predadores em Indianápolis durou quase 1 hora. O Eric e a Shanda atualizaram seus apoiadores sobre todos os outros homens que foram presos e quando eles também poderiam ser condenados. Um deles, inclusive, já era um criminoso predador registrado. Esse cara falou com 9 iscas ao mesmo tempo. Esse era um presidente do conselho escolar. E eles lembraram aos espectadores: verifique os dispositivos de seus filhos. Converse com seus filhos sobre segurança online e tenham uma boa noite. A Shanda desligou a gravação. Após a condenação de Josh, Eric e Shanda estavam focados em sua próxima captura potencial. Eric verificou seus telefones. Havia novas notificações em todos os aplicativos. Todas as mensagens e comentários de alvos em potencial, todos tentando falar com as meninas adolescentes e pré-adolescentes que o Eric fingia ser. Por favor, me mande um DM. Um homem escreveu. Outro disse: super fofo, amo seus lábios. Em uma conta do Instagram de Eric, a moça, menina de 13 anos chamada Kelsey, havia recebido uma mensagem de homens cujos pedidos estavam se tornando cada vez mais exigentes. E um deles chegou a enviar um memorando de voz. Eu gostaria de poder falar com você e dizer o quanto eu realmente amo você. Kelsey, você é a única. Você é o meu coração, meu amor, minha Kelsey. O Eric riu
E a Xanda suspirou. E então disse: esse está pronto para ser capturado. Então, pessoal, antes de eu dar a minha análise, eu gostaria de comemorar. Essa é a terceira estreia da terceira temporada. E eu fico muito feliz, principalmente porque eu já havia algum tempo que eu estava me preocupando com o caso que seria a abertura dessa terceira temporada. E tivemos na temporada passada o caso escolhido para ser o season premiere, foi o do Craigslist, que particularmente é um dos casos que eu mais gosto da temporada, inclusive acho que é um caso muito, muito forte, tem muitas reviravoltas e é muito emocional também, então, e ele tem também toda uma pegada que eu gosto muito, suspense, drama, e eu acho interessante que na época aquele caso era para especificamente ser exibido na primeira temporada, e eu nunca falei isso antes, e esse caso era tão bom que a minha irmã disse: por que você... Ela sabia que eu estava procurando um específico para ser a abertura da temporada, por que você não seleciona esse? E eu falei: é verdade. E aí acabamos selecionando. Quando a segunda temporada estreou, acho que os 6 primeiros episódios já estavam gravados, inclusive foram casos que eu havia escolhido com muito cuidado. Se você pegar mesmo, os primeiros episódios eles têm uma pegada de casos mais densos, de suspense, foram um tema que eu gostei muito de trabalhar na época. E quando agora eu tinha que começar a decidir, especificamente ali pelo tempo de outubro, eu pensei bem, que caso, né? Qual será o caso que será bom o suficiente para dar essa engrenada? E eu acho que esse caso, ele tinha essa proposta diferente, porque principalmente é diferente de tudo que já havíamos visto, de todas as histórias, porque toda história ela sempre tem alguma coisa diferente, pelo menos todas as que eu trago aqui nessa série, sempre tem um ponto de vista, alguma coisa chocante no caso, no desfecho, no desenvolvimento. E eu acho que essa história, ela tem essa questão de trabalhar com esse fato de pessoas comuns ocupando papéis de poder e exercendo até mesmo atividade heróicas por uns e talvez perigosas para outros. Nós já vamos comentar mais disso, mas eu fico muito feliz de estarmos aqui. A segunda temporada do Namiri está muito boa, então se você quiser, você encontra todos os episódios, todas as 3 temporadas, elas estão na playlist, você pode ir ali na página principal e você vai encontrar. Tem muitos casos dos quais eu me orgulho profundamente, foi uma temporada muito intensa de trabalhar e eu realmente espero que essa possa ser mais surpreendente ainda, com histórias muito, muito chamativas e que também possam promover reflexão e debate, que é o que temos feito aqui desde o começo dessa série, que foi a primeira série do canal. E também um espaço onde tanta coisa importante foi abordada. Eu acho que discutimos tantas histórias interessantes e histórias que promoveram reflexões de cada comentário que eu me recordo, de pessoas: olha, eu comecei a mudar de opinião por causa, não especificamente de mim ou da minha opinião, mas por conta dos fatos, porque ao longo da jornada eu também vou mudando de opinião em relação a muitas considerações, eu vou vendo pontos que antes eu enxergava de um jeito, vou vendo de outro, porque quando você começa a observar tantas situações, precisamos experimentar, ou melhor dizer, espremer o que aquilo ali está dizendo. Então isso pode moldar o que você pensa, pode fortalecer e pode também te dar uma perspectiva diferente, uma perspectiva que você não tinha analisado antes. Então ao longo desse processo eu cresci muito, principalmente porque nessa vara criminal a gente tem situações e situações, e temos também pontos de vista que muitas vezes acabam sendo sugados. Eu acho que o 24 Horas na Mira, que traz casos de alto perfil, mas num ponto de vista maior, porque são especificamente minisséries, são vários episódios tratando o mesmo caso, a gente pôde abordar exemplos muito, muito fortes de questões que são desconsideradas quando um fator está sendo está tomando os holofotes, está tendo maior divulgação, uma amplificação muito mais estrondosa do que outros pontos que passam batido. Então aqui eu fico feliz por estar trazendo todos os fatos, todos os lados, porque eu acho que isso é o mais justo, é o mais honesto, e o Namira vai continuar com essa perspectiva. Eu vou trazer todos os lados, eu vou apresentar, vou continuar
trazendo as estatísticas, que é uma coisa que eu gosto de fazer muito, e também de apresentar o que muitas vezes a mídia negligencia. E eu também quero agradecer quem já está comigo desde a primeira temporada, quem chegou na segunda, quem está chegando agora, e que possamos ter uma temporada muito, muito boa e muito gostosa também de trabalhar. Então, se você quiser, não deixe de acompanhar os outros episódios dessa temporada, ok? Ou diga, da temporada passada e também da primeira, que tem casos maravilhosos por lá. E é claro, no próximo episódio do Namira eu vou trazer especificamente contando o caso do programa da emissora. E vocês vão ver que esse programa que foi muito mencionado, que inspira essas pessoas. Vai ser chocante, gente, que vai ter uma reviravolta ali que vocês vão falar, que absurdo. Então é o próximo episódio do Namira que vai tratar disso, ok? E agora eu vou começar dando a minha opinião. Primeira coisa é que eu já tinha ouvido falar desse tipo de serviço. Normalmente, quando eu pego alguns casos assim, eu fico descobrindo certas coisas com o caso. Uma profissão, uma realização que eu nunca tinha ouvido falar. Especificamente, eu já tinha ouvido falar disso antes, inclusive eu tinha pensado em fazer uma minissérie de 3 episódios contando aventuras como essa de um grupo que é muito mais profissional, que não é amador, como os protagonistas dessa história. E lá também tem muito registro mais detalhado de como acontecem as conversas e também as capturas, e o fim é menos feliz do que aqui. E aí eu acabei deixando de lá, mas era uma história que eu já tinha visto. Atenção, eu acho que inclusive aqui foi contado com muita mais leveza. A primeira vez que eu tive uma experiência com isso, através do material inicial, que seria base para essa minissérie que eu mencionei, a coisa era muito mais pesada, mas era mais pesada mesmo assim, dark. E não dá para ignorar o fato de que quando eu comecei a fazer essa pesquisa, a adrenalina que eu senti, principalmente contando ali a parte da Cam, foi muito interessante. Porque isso é uma experiência, eu acho que é uma experiência única, tem seus prós e contras, e eu acho que é importante analisar os dois lados, principalmente porque pode ter várias ramificações ou consequências as escolhas e as determinações do que acontece em uma circunstância como essa. Não dá para ignorar o quanto é emocionante você simplesmente estar com um grupo de pessoas se preparando para fazer uma captura ou uma exibição flagra de alguém, de um pervertido, de um predador que está prestes a se encontrar com quem ele pensa ser o menor de 12, 13 anos, seja como for. Isso é muito interessante. Talvez eu participaria alguma vez disso, quem sabe, eu acho interessante. Porém, o perigo aqui é enorme, eu vou falar a verdade. Eu acho altamente perigoso, porque tem muitos homens desavisados no meio disso tudo. Quando eu digo os homens, são os predadores, desavisados no sentido de que não estão preparados, mas tem gente muito maligna. E aí eu penso que essas pessoas, dependendo de onde o encontro acontecer, podem estar bem matas, como foi mencionado aqui pelos personagens, e aí isso é um temor. Isso é um temor. Eu vi vídeos dos Estados Unidos de como acontece por lá, eu vi que teve confrontos que rolou num supermercado, então é um lugar super seguro, mas tem gente que fez encontros numa ponte, tem gente que fez numa rua, então sempre tem essa consideração, principalmente porque quando o predador exigir um local de encontro em um lugar que seja mais oculto, mais secreto, com menos movimento, é aí que a situação se mostra mais perigosa e que talvez esse indivíduo seja mais experiente do que aparenta. Isso é uma coisa que realmente me dá um pouco de medo, até porque as situações elas podem sair do controle se você está pegando alguém ali que é completamente desequilibrado e que pensou, não, se eu cair eu não vou cair sozinho. Então tem esses pontos a se considerar. Estamos falando de uma situação de pessoas que são civis. Pessoas despreparadas, que não são treinadas, que não têm experiência, mas que têm boa intenção, na maioria dos casos. O ano 2021, houve o caso da Gabi Petito, que houve vários desdobramentos desagradáveis. E no caso da Gabi Petito, um fato que chamou muita atenção é a quantidade de civis que se envolveram na caça ao Brian Laundrie. E aí, no desenrolar, houve uma coisa que me deixou muito escandalizado, indignado, é algo que eu me choco até hoje, que é o fato de que a polícia, no caso o FBI, sabia que metade do país estava procurando... Gente, os vídeos eram muito alarmantes. Pessoas com menores pequenininhos, andando por florestas. Brian, onde você está? Gente assim, sem qualquer preparo, procurando o Brian. E as autoridades sabiam que o rapaz estava desaparecido com uma
das ferramentas de seu pai, e eles não falaram nada, não deram um comunicado à imprensa, eles simplesmente viram metade do país procurando o Brian, pessoas completamente vulneráveis, e não decidiram avisar, olha gente, talvez seja perigoso pelo fato dele estar em posse. Então a gente pensa, eu pelo menos tento equilibrar isso, o perigo dessas pessoas que estão se colocando nesse tipo de situação. Isso é uma coisa que as autoridades dizem que estão preocupadas, e eu acredito que essa preocupação ela é realmente válida, porque por mais que a maior parte desses predadores estejam sendo capturados numa boa, em algum momento alguém pode se ferir fatalmente. Ainda mais se a frequência de pessoas que estão realizando isso aumentar, porque tem gente louca para tudo e tem pessoas que simplesmente são más e estão dispostas a tudo, inclusive atingir um ao outro fatalmente. E ainda mais em um momento de raiva, onde nessas abordagens, o que acontece com esses grupos? Eles começam a ridicularizar, ofender e xingar essas pessoas. E aí, a maior parte desses homens que estão sendo, ou até mesmo teve um caso de uma mulher, que estão sendo capturados, reagem na hora correspondendo a um choque. E nesse aspecto, eles sentem um medo. Não, me desculpa, é aquela reação. Mas pode haver outras pessoas que vão reagir com a raiva e indignação. E esse é o problema, é isso que me preocupa. Há esse ponto a se considerar. Há um outro fator que é a cisão da responsabilidade. E é algo que me chamou a atenção aqui ao decorrer do caso. Quem já está no canal, ou pelo menos já assistiu vários vídeos, sabe como eu penso em relação à justiça. Se eu pudesse, eu reformaria o sistema de justiça inteiro do Brasil. Mas vocês têm a noção que eu sou convicto de não ser misericordioso em relação a penas. Eu acho que se a pessoa cometer um crime, ela tem que pagar e pronto, acabou. Claro que há algumas exceções que eu acabei esbarrando aqui ao longo da temporada passada, mas isso são casos à parte, não algo que foi cometido a sangue frio ou com uma desculpa esfarrapada. Especificamente você tem que entrar lá no caso e ver, entender o contexto. Mas o que acontece? Eu sempre falei aqui que eu gosto de trabalhar com os fatos. Eu não acho que uma pessoa deva ser considerada por uma questão de opinião, porque a mídia não gosta dela, porque não tem fatos comprovados. Eu gosto de trabalhar com os fatos, porque isso me faz sentir uma tranquilidade de que o que está acontecendo ali é justo. Eu gosto da justiça, eu gosto de ser imparcial. E o que me chamou a atenção aqui, que pode ser moralmente errado, dependendo do contexto, principalmente pela quantidade de informações que são limitadas no contexto de como as conversas aconteceram, é a indicação de que talvez o Eric estivesse mais seduzindo inicialmente do que, no caso, Josh, avançando no começo. E esse é o problema, porque quando eu me deparei com o material que eu queria fazer a minissérie aqui que eu mencionei pra vocês, não tinha esse conflito. As pessoas estavam lá para realmente pegar apenas predadores, então elas ficavam felizes quando a pessoa que aparentemente poderia ser um predador estava desistindo, sabe? Eu também ficava feliz, falei, poxa, que bom, ele tá mudando de ideia, não quer avançar e tal. E aqui é esse o problema que vem à minha mente nessa era da internet que nós estamos hoje e da motivação das pessoas. A questão de surgirem pessoas por aí que simplesmente querem capturar alguém para fazer visualizações. Porque aí é diferente eu simplesmente abrir uma conta, me passar por alguém que tem, sei lá, a metade da idade que eu tenho hoje, e aí simplesmente, oi, quer conversar comigo? Quer que eu mande uma foto? E ficar sendo sugestivo. Porque o passo não é esse. Não é você incriminar uma pessoa especificamente dessa maneira. Eu acho que esses predadores precisam ser capturados, mas no caso, toda a manifestação inicial e esses pedidos de fotos precisam partir da parte deles e não do outro lado. Eu acho que não é justo quando há essa indução, porque essa indução ela pode provocar um despertamento, considerando que eu trabalho com pessoas que sofrem com esse transtorno, que é um transtorno psicológico gravíssimo, e não estou aqui justificando o transtorno, mas o que acontece? Esse transtorno ele é um desenvolvimento. Ele é algo que o indivíduo vai perdendo o controle quando ele não busca tratamento e cada vez mais ele vai se sentindo aberto nessa atração que ele está sentindo por menores. E essas conversas, dessa maneira, quando no caso, o agente disfarçado está estimulando o outro, ele não está ajudando. Ele está simplesmente ativando os desejos.
E esses desejos que poderiam ser desenvolvidos com mais lentidão, ou até mesmo o indivíduo buscaria ajuda, poucos que buscam ajuda, infelizmente, mas ele poderia, em algum momento, decidir buscar um tratamento psicológico. E naquele momento ele não faz isso porque ele está sendo totalmente seduzido. Esse é o problema. Eu não acho correto quando alguém decide montar um grupo de caçadores online para seduzir qualquer um que vier à mente, porque isso perde o foco do trabalho. Isso sai do objetivo. O objetivo é realmente filtrar para caçar predadores e não incriminar um civil. Não é gerar toda uma circunstância que o outro acaba se enrolando por culpa dele também, mas porque a corda toda começou com o grupo disfarçado. Esse é o problema aqui. Então a Mackenzie mandar a mensagem, o que mais você quer fazer comigo? Várias e várias vezes, como foi dito, é uma coisa que me deixa meio assim. Uma outra questão também é que durante minha pesquisa eu vi que toda vez que o Josh parava o bate-papo, o Eric reiniciava. Ia atrás, mandava uma mensagem, e aí isso é um problema. Isso também é uma coisa que me incomoda, porque se o Josh estava permitindo que a conversa terminasse, ele estava lutando com a sua mente. E certamente ele não estava preparando a Mackenzie. Então, por que não deixaram ele em paz? Isso aqui, para mim, é um problema de uma possível perda de foco. Então, há esses fatores aqui a serem considerados, e serem bem considerados. Eu acho importante, porque essa é a questão. O foco não é pegar qualquer um, o primeiro que aparecer no aplicativo. É realmente encontrar pessoas perigosas, predadores de fato. Eu acho que os sentimentos são mistos por parte de muitas pessoas. Eu acho que quem já foi tocada, infelizmente, por alguém, vai ser mais inclinado a apoiar os caçadores de predadores amadores. Quem nunca vivenciou isso, talvez tenha um pensamento mais, sei lá, do outro lado, falando não, eu fico desconfortável com amadores operando ao invés da polícia. Eu sei que talvez tem pessoas que estão pensando esses caçadores são os linchadores modernos. Tem pessoas também que vão alegar que o dano do linchamento não é que muitas pessoas inocentes sejam destruídas, mas que mesmo que sejam culpadas, elas são negadas as proteções legais e morais básicas, e que talvez alguns podem questionar o quanto desses predadores estão todos os dias caçando presas. Então, quando você olha na balança, é perceptível que vigilantes não são policiais e são pessoas que nem têm os poderes da polícia. E a longo prazo, até que ponto isso pode ser ou não perigoso? Se você está num local, se você está no Texas, onde você tem uma série de leis que favorecem a sua própria segurança usando ferramentas, isso pode ser uma vantagem. Mas se você faz isso em um lugar como Nova York ou Los Angeles, Califórnia, o perigo pode ser grande. E talvez tem gente que pode estar pensando, tá, mas e o fato de que a jovem, na verdade, não era menor de idade e que mesmo quando se trata de uma armação, o quanto disso pode ser considerável? Bom, tem o fator de que a polícia faz esse tipo de coisa também, o FBI faz. Então, a lógica que permite a acusação nesses cenários leva, por extensão, à acusação dos envolvidos. E criminosos condenados cumprem penas de prisão com sentenças finitas. E postar os vídeos online pode ser um castigo sem fim. O que realmente me preocupa apenas é os efeitos colaterais de vítimas inocentes, de pessoas que podem não estar interessadas nos predadores, mas estejam mais preocupadas com o vídeo e o fato de criar um distúrbio para bombar em visualizações. Então eu, Gustavo Negreiros, acho que tem muita gente bem intencionada fazendo isso e acho que os resultados podem ser positivos. E tudo vai depender da forma como se trabalha, como se opera, da visão, do foco, da meta e do objetivo. E para essas pessoas sempre estarei inclinado a acreditar que o trabalho que elas estão fazendo é realmente saudável e é bom para toda a sociedade. Para mim, não está claro quantos cidadãos estão realizando essas atividades e o quanto das suas ações estão sendo produtivas, se talvez eles apenas estão interessados em serem estrelas de vídeo.
Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like. Passa esse vídeo pra frente. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho, já está disponível lá no meu site. Você pode falar comigo pelo Instagram. Esse livro conta uma história bombástica de um rapaz chamado Jack Ruby que se vê preso em uma terrível maldição hereditária, enquanto o serial killer está escondido em sua própria casa. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado se você quiser, tem pôster exclusivo e também uma série de marcadores incríveis que, um ao lado do outro, formam um mapa da cidade de Manhattan. E, olha, o plot twist já começa aqui na capa, vê se você encontra. Você tá vendo? Não é engano, tem mesmo aqui, é só na capa. Se você olhar, você encontra. Você pode me seguir pelo Instagram, Gustavo N. Psicanalista. Eu tenho um canal de cortes, onde as análises são reportadas e postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu envio áudios exclusivos, bastidores, muita coisa bombástica que você só vai ouvir por lá, ok? A gente se vê no próximo caso. Não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! O FBI faz... Então, a lógica que permite a acusação nesses cenários leva, por extensão, à acusação dos envolvidos. E criminosos condenados cumprem penas de prisão com sentenças finitas. E postar os vídeos online pode ser um castigo sem fim. O que realmente me preocupa apenas é os efeitos colaterais de vítimas inocentes, de pessoas que não estão